Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares, acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Num tempo de silêncio, invoquemos o Espírito Santo, pedindo que Ele nos ajude a compreender essa palavra, que o Espírito Santo nos ajude a preparar e esperar a vinda do Senhor. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Irmãs, irmãos, esse mistério da vinda do Senhor e do julgamento final, ele provoca muita confusão na cabeça de muita gente. Tem muita gente ficando doida, maluca, porque não entende essa vinda do Senhor. Nós não aguardamos a vinda do Senhor com desespero e com medo. O Salmo 97 fala que é para a gente aguardar a vinda do Senhor, pegando os instrumentos e tocando. É para aclamar, é para cantar salmos, é para aplaudir. O Salmo chama o mar, tudo que vive no mar, o mundo inteiro com toda a gente, as montanhas, os rios, devem bater palmas e exultarem de alegria, esperando a vinda do Senhor. O refrão do Salmo: exultar na presença do Senhor, pois Ele vem julgar a terra inteira.
Ele vem julgar o universo e as nações com equidade. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Vocês, o Senhor, levante a sua mão direita para o céu e diga comigo: Senhor, vem. Senhor, vem. Maranatá. Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Nós te aguardamos. Nós te aguardamos com alegria. Com alegria. Pode abaixar a sua mão. Se você crê em Jesus e espera nele, espera cantando salmos e hinos. Não espera o Senhor passando medo nos outros e falando de inferno, tempestade, tragédia, desgraça, não. Fale de esperança. Ele vem como o sol da justiça, trazendo a salvação em suas asas. O profeta Malaquias. Ele vem como um sol que tem asas e vem trazendo a salvação. Não o castigo, a desgraça, a maldição. Ele vem trazendo o quê? Ele vem trazendo o quê? Salvação. O Senhor, vocês fiquem atentas. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Vocês, o Senhor com justiça julgará. Tomem o Evangelho comigo. Desde criança, analfabeto na roça, quando apareceram os primeiros doidos, passando medo na gente, falando do fim do mundo e do juízo final, o Espírito Santo já tinha colocado no meu coração que eu deveria ajudar as pessoas a entender isso de outra maneira, porque quanto mais passavam medo e falava de tragédia, catástrofe e coisa ameaçadora, mais eu sentia vontade de sorrir esperando a vinda do Senhor. Não podemos ser um bando de assombrados esperando a vinda do Senhor. Vamos ao Evangelho. Vocês vão aprender isso hoje nós vamos aprender isso de forma mais plena. Lucas capítulo 21, versículos do 5 até o 19. Domingo atrasado nós estávamos com Jesus lá em Jericó, lembra? E eu falava que Jericó é a última encruzilhada, a última paragem, lá no Vale do Jordão, ao pé da serra, uma cordilheira de montanhas gigantescas que você sobe até Jerusalém, e chegando em Jerusalém você ainda sobe um pouco o monte do templo do Senhor. Então, de domingo atrasado até aqui, já teve a subida desse monte, já teve o domingo de Ramos, que foi a entrada de Jesus solene em Jerusalém, e está correndo a Semana Santa, nesse texto aqui, no capítulo 21. O Evangelho de Lucas tem 24 capítulos, nós estamos encerrando domingo que vem a leitura desse Evangelho, com a festa de Cristo Rei. Então, o que acontece na Semana Santa, o desfecho nós já celebramos na Semana Santa passada. Nós encerramos com a chegada de Jesus em Jerusalém e o encerramento do ministério dele, da vida pública dele. Vamos lá. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, leia comigo, que eram enfeitados com belas pedras e com ofertas votivas. Às vezes a gente vai para a igreja e fica mais impressionado com os trem que tem dentro da igreja e fica distraído com isso. Isso é muito fácil acontecer. A gente entra na igreja e fica contemplando a beleza do templo e não conversa com Deus e não reza e não escuta Deus. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. As pessoas estão lá impressionadas com o templo grandioso, com as pedras preciosas que ornamentam o templo, com as ofertas votivas.
os vasos, os adornos, a toalha, os candelabros de ouro, os ornamentos do templo, admirados, que coisa linda. E geralmente, quando a gente fica só nessas coisas materiais, por mais lindas que elas sejam, a gente fica impressionado com quem deu, com quanto dinheiro gastou para doar isso, não é? Esses tempos alguém ligou na secretaria querendo batizar uma pessoa e falou: eu quero batizar tal dia e tal hora. A secretária falou: não, mas não é possível, tal dia e tal hora desse jeito, temos que planejar aqui. A pessoa disse: não, a família do meu esposo doou um vitral desse aí, nós temos parte nesse trem aí. Nós somos tratados assim. O padre fica refém do bolso. A igreja se torna uma empresa de acionários, que cada um doou um pouco, e põe todo mundo correndo para servir. Eu já fiz tanta coisa pela igreja. As pessoas estão lá admiradas com o que deram, com as ofertas, com o esplendor do templo. Jesus é lindo demais. Vamos ver? Jesus disse: vós admirais estas coisas? Leia, igreja. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Tudo será destruído. Levante a sua mão para o templo e diga: tudo será destruído. Tudo será destruído. Domingo atrasado, deu uma ventania que pegou o telhado da igrejinha velha de Todos os Santos, da primeira igreja, e regaçou o telhado. A gente fica olhando a beleza, o esplendor, e Jesus fala: gasta a vida de fé de vocês com essas coisas daqui não. Isso vai ser destruído. Mas se você der um salto lá na frente, depois da ressurreição de Jesus, ele aparece aos discípulos, sopra sobre eles e dá o Espírito Santo. E transforma cada um de nós, cada uma, em templo do Espírito Santo. E você pode achar que pode destruir o templo, como os protestantes falam, porque nós é que somos o templo. Mas você pode olhar também para o seu corpo, o mais lindo que ele seja, o mais perfeito que você acha que é o seu corpo, você pode também olhar para ele e dizer também para o seu corpo: tudo será destruído. Não é só esse, ou aqueles a que o padre Salvador construiu, ou que o padre Peclá construiu. Também esse corpo mortal vai ser destruído. Nós fomos há 2 domingos atrás aos cemitérios. Vimos o fim dessa caminhada nossa aqui. Tudo será destruído. Tudo será destruído. Mas isso é uma ameaça? Vamos ver? Esse templo que Jesus está dentro dele, Herodes foi que reconstruiu esse templo. Ele estava feio. Aí o Império Romano estava muito mal, não tinha eleição. Não tinha eleição. E Herodes queria melhorar o prestígio que o rei precisava ter junto com o povo judeu. O rei Herodes carcou os pregos, cobrando impostos do povo, e fez uma reforma no templo que ele ficou lindo demais. Esse dia que Jesus estava dentro do templo, é provavelmente a festa em que se comemorava 19 ou 20 anos em que Herodes tinha reconstruído o templo. Totalmente novo. E para essa festa, tinham providenciado assim tudo quanto é coisa bela de decoração e ornamento para o templo. É aquela ideia dos políticos, das autoridades que constroem o templo e põem o padre e a comunidade no bolso. Vocês estão entendendo do que eu estou falando? Estou falando de nós. 19 para 20 anos, e era a festa que comemorava Herodes, o rei que reconstruiu o templo. Jesus fala que tudo será destruído, porque... E depois, Jesus morre no ano 33,
E no ano 70, há uma grande rebelião em Israel, e de novo o Império Romano destrói o templo, e ele nunca mais foi construído, e a única coisa que sobrou dele é aquele muro das lamentações que tem lá em Israel até hoje, que vocês já viram na televisão, o povo chorando e batendo a cabeça no muro das lamentações. No ano 70 ele foi destruído. Jesus fala que o templo vai ser destruído, porque o povo, para quem ele está pregando, tem 3 anos, desde que ele foi batizado e iniciou o ministério dele, tem 3 anos que ele está ensinando, pregando, mas Israel se recusa a acolher Jesus como Messias. Repita comigo: se eu me recuso a acolher Jesus, eu também serei destruído. No corpo e na alma. Entendeu? Então vamos ver. Versículo 7. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? O povo é mala, né? Deixa nós ficar na farra, aprontando, cometendo nossos pecados, mas diz para nós que sinal que vai ser dado para indicar que está perto de acontecer, porque aí a gente diz: converti, aceitei Jesus, aí eu emendo a minha vida, porque termina o fim do mundo, eu salvo. Olha o que está por trás da pergunta do povo: quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? É para dizer: deixa nós no nosso churrasquinho, na nossa cachaça, na nossa farra, não é? Deixa eu cometendo adultério, deixa eu aprontando. Quero mudar agora não. Mas o Senhor dá um avisinho para nós quando tiver faltando uns 3 dias, umas 3 semanas, porque aí a gente converte, emenda e pega o fim do mundo convertido. Amém? O povo é mala, nós somos maloqueiro demais na relação com Jesus. Não somos? É muito comum, principalmente as mulheres não. As mulheres sempre buscam a Deus, mas é muito comum os homens. Você vê um homem chorando na igreja, não é por arrependimento, é porque ele está medo da operação que o médico falou que tem que fazer. E ele quer que Deus abençoe a cirurgia para ele voltar a ficar sadio. Eu não me comovo com lágrima de homem. Homem chorando na igreja, você pode saber. Aprontou umas, o médico deu um diagnóstico meio complicado, e ele quer fazer a cirurgia, ficar bem, para voltar à farra, desse jeitinho. É impressionante. As mulheres não. Vocês mulheres têm um outro nível de relação com o Senhor. Vamos ver. Se a gente sente que o templo vai ser destruído, a gente corre atrás de Deus. Se tem um sinal no corpo falando que ele não vai resistir, vai morrer, eu busco a Deus para ele não ser destruído. E a gente tem que buscar a Deus, não é para não ser destruído, é para que, sendo destruído, a alma não vá junto, porque vai ser destruído. Combinado? Não se iluda. Tome comigo. Versículo 8. Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganados. Irmãs, irmãos, uma informação importantíssima aqui. Se você pegar a sua Bíblia e for lá no Evangelho de Lucas, esse aqui é o último discurso público de Jesus. A partir dessa fala de Jesus, aí já desencadeia o processo de prisão dele e o flagelo, a paixão, a morte, a ressurreição. Aqui é o último discurso de Jesus. Portanto, a última fala de Jesus, ela é importante demais para a gente reorganizar nossa vida e nossa relação com Ele. Guardar a última palavra do Senhor dirigida a mim. A última fala de Jesus, último discurso público de Jesus, ele começa dizendo: cuidado para não ser desenganados. Leia: porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda
o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Se aparecer um católico ou um crente dizendo para você que o fim do mundo está perto, que Jesus está voltando, Jesus está falando para você que essa pessoa é malandra, que essa pessoa está se declarando como alguém que sabe das coisas, e Jesus está dizendo para você: não sigais essa gente. Tem um monte de católico besta que seguiu essa gente, que bateu a porta, que falou do fim do mundo e ficou com medo e foi para a igreja dele. Tem ou não tem? Não siga essa gente. E aqueles católicos tontos que foram para lá, só foram para lá porque nós somos muito sem vergonha e não guardamos a palavra de Deus do jeito que deveríamos. Porque se a gente se lembrasse que o Senhor tinha dito isso aqui, a gente chamaria essa pessoa, iríamos lá no capítulo 21 de Lucas, no versículo 8, 9 e 10, em que Jesus diz: não sigais essa gente. Se aparecer alguém dizendo, o fim do mundo está chegando, Jesus está voltando, Jesus fala: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, ou ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Versículo 9. Agora tem uma coisa muito curiosa. Eu não sei se eu vou dar conta, mas o Espírito Santo, você precisa pedir o auxílio do Espírito Santo para você agora. Porque o que eu vou tentar apresentar para você agora, eu tenho consciência que eu tenho dificuldade de esclarecer isso. Principalmente porque nós aprendemos a interpretar a Bíblia de forma errada. E eu vou tentar mostrar para você uma outra forma de compreender o fim do mundo. Vamos ver? Versículo 9. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. Não fiqueis apavorados. E tem gente ficando apavorado com as guerras e revoluções? Muito, porque não entende nada. Continua. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Por quê? Guerra, revolução, terremoto, tempestade, tragédia são fenômenos naturais e fenômenos da história humana. Tem gente confundindo fatos da história humana ou fatos, acontecimentos da natureza, como se eles tivessem decidindo o juízo final. Não, eles não são um sinal. Jesus diz: não, essas coisas vão acontecer primeiro, mas não será logo o fim, não. Os fenômenos da história, guerras, revoluções, os fenômenos da natureza, terremoto, tempestade, seca, chuvarada, inundação, são fenômenos da natureza. Os fenômenos espirituais são outros. Vamos ver? Versículo 10. O sinal de que o fim não é a catástrofe, não é a tragédia. Tem muitos crentes, muitos católicos, muitos interpretadores errôneos que não entendem o catecismo da Igreja Católica. O sinal do juízo final não é a catástrofe, não é a tragédia. O sinal é a intervenção de Deus na história humana que se dá de outra maneira. Pegue comigo. Versículo 10. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, leia, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas, postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. E esta será a ocasião
em que testemunhareis a vossa fé. Ainda não é o fim. Aqui ainda são acontecimentos daqui de baixo. Guerras, revoluções, terremotos, são apenas ocasiões para você testemunhar a sua fé. Os problemas na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, as dificuldades suas com a saúde sua, as tribulações na sua família, são todas ocasiões para você testemunhar a sua fé. Ainda não são fatos do fim do mundo. Entendido o raciocínio? É muito difícil. Olha que essa semana eu li coisas extraordinárias que a Santa Igreja oferece como magistério da verdadeira doutrina sobre o juízo final. Se nós católicos e pregadores nos ocupássemos mais com esse tema, não teria o menor perigo das pessoas serem enganadas e levadas para as falsas doutrinas e falsas igrejas, ameaçadas pelo fim do mundo. Jesus fala, vai acontecer muita coisa, vocês vão ter rejeição, vocês vão ser perseguidos. Todos os anos em que eu prego esse texto, eu falo uma coisa que sempre me impressiona. É muito pesada, principalmente para nós padres e pregadores. Jesus fala assim: sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Sereis presos, sereis perseguidos, sereis entregues. Nós padres e pregadores, quando a gente marca uma audiência com o prefeito, com o vereador, com o governador, não é porque a gente vai lá, porque a gente está pregando o Evangelho e vivendo o Evangelho de uma forma tão rigorosa, que estamos sendo presos e perseguidos porque nós estamos pregando a verdade, não. A gente vai lá, sabe fazer o quê? Pedir dinheiro deles, para patrocinar a festa, para patrocinar a construção da igreja, para patrocinar os trem que nós queremos fazer na igreja. Agora nas eleições tem um monte de padre e pastor picareta postando foto com as autoridades, reis e governadores lá, porque receberam deles a promessa: se eu ganhar, nós vamos dar 100 mil, 200 mil, 50 mil para a igreja e uns 20 para você, padre, para você, pregador. Isso existe? Existe? Então vocês precisam ficar atentos também e corrigir nós padres, quando a gente começar a ficar enganadores e picaretas juntos. Porque nós precisamos ser levados, presos, perseguidos e levados diante de reis e governadores, presos, porque nós estamos denunciando corrupção, nós estamos acusando porque não estão cuidando da saúde, da educação, da segurança, porque as autoridades estão entregando nossas crianças, adolescentes e jovens para o tráfico, para o comando da droga, e eles não estão comandando o futuro do nosso país. Isso existe? O embate tem que ser outro. Nós pregadores, nós nos afinamos com as autoridades políticas para ganhar dinheiro. Vocês prestem atenção nas igrejas. Ano de eleição, você começa a ver 1 ano e meio, 8 meses antes das eleições, as igrejinhas em tudo quanto é periferia começam a ser pintada e reformada. Dinheiro das autoridades financiando os pregadores e calando a boca dos pregadores. Isso existe? É tão sofrido falar isso. Se vocês soubessem, eu não falo isso com prazer, com empolgação. Eu falo isso com dor no estômago, com gastrite e úlcera, com dor na coluna. Jesus fala que essas ocasiões, nós deveríamos ter um enfrentamento com as autoridades, um enfrentamento na busca da justiça. Ele é o sol, ele vem trazendo a justiça, o julgamento com o sol, como um sol em suas asas. O nosso enfrentamento tem que ser outro. Leia comigo o versículo 13. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Irmã, irmão, eu tenho certeza que lá na sua casa, na sua família, na sua vida emocional, na sua vida psicológica e emocional,
na sua vida afetiva, na sua vida profissional, na sua vida ética, na sua vida física, na sua sexualidade. Eu tenho certeza que eu e você temos passado por grandes terremotos, fomes, pestes, por grandes tribulações. Não temos? Não fica só pensando em terremoto com a placa de terra batendo contra a terra e quebrando tudo, não. Pensa nos terremotos e nas tempestades internas da sua alma também. Pensa nos terremotos no seu casamento, na sua família, na sua vida afetiva, emocional, psicológica, espiritual, na sua sexualidade. Pensa em todos os terremotos que abalam. São ocasião para você testemunhar a sua fé no meio dessas tribulações. Eu pergunto a você: você sabe identificar nos problemas que acontecem na sua vida pessoal, na sua família, você sabe identificar qual é a ocasião para você testemunhar Jesus? Isso é uma pergunta das mais difíceis do mundo. Geralmente, nós perdemos a paciência e arrebentamos com tudo. Um probleminha desse tamanho vira um terremoto desse tamanho. Porque nós não sabemos mais identificar mais as tribulações, as tempestades, as perseguições, as dificuldades como ocasião para testemunhar a fé. Os crentes inclusive pregam: se você está tendo problema na sua família, para que ter fé? Para que ficar nessa igreja que você está nela? Para que ficar nessa religião que você está nela? Não é isso que os pastores de crente pregam? Você a partir de hoje pode responder para eles: porque essa é a ocasião para eu testemunhar a minha fé. Levante a sua mão para o céu e diga comigo: Senhor, a partir de hoje, eu não vou perder mais nenhuma ocasião. Venha a tribulação que vier, a tempestade que vier, a perseguição que vier, Senhor, eu não vou mais perder a oportunidade, perder a ocasião para testemunhar a minha fé. Dá-me uma unção nova do Espírito Santo para que eu testemunhe a fé em Ti, Jesus. Amém. Irmã, irmão, esse é o último discurso público de Jesus. O trem é brabo desse tanto, porque é a última palavra, e ele tinha que mexer em tudo quanto é pedra, porque não vai ficar pedra sobre pedra. Não foi isso que ele falou? Então veja o que vem agora. Versículo 14. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa. Planeja não, toca a sua vida na confiança. Estou servindo ao Senhor, estou dando a minha vida ao Senhor. Quando vier a tribulação, a dificuldade, Ele, olha o que vem, versículo 15: porque eu vos darei palavras tão acertadas, que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Nós podemos dizer a Jesus: Senhor, eu não tenho deixado que o Senhor me dê palavra acertada. Na fé, lá em casa, os inimigos têm resistido e rebatido muito. Senhor, lá em casa, nas tribulações, os meus irmãos, os meus filhos, os meus netos, os meus primos, os meus sobrinhos, têm tudo ido embora para outras doutrinas falsas, porque eu não tenho tido palavra acertada, Senhor. Isso tem acontecido? Tem? Desconfie de você, desconfio de mim. Se você não tem palavra acertada, tão acertada, que o inimigo não pode resistir nem rebater, é porque você não está prestando atenção no Senhor. Você está dando ouvido só para as ameaças. Entendeu o trem?
É engraçado porque nesses grupos de Zap Zap, inclusive da paróquia, eu fico assustado. Tem umas pessoas que todas as vezes que elas postam um trem lá no grupo, é só notícia de desgraça e tragédia para dizer que o fim do mundo está perto e que Jesus está voltando. Ela dá ouvido à desgraça, ela não dá ouvido ao Espírito Santo, que a prepara para enfrentar qualquer coisa. Não fica olhando notícia de tragédia, não. Fique de ouvido atento à palavra de Jesus. Nossa Senhora falou lá em Caná da Galileia: fazei tudo o que ele vos disser. Cola o ouvido nos lábios de Jesus, siga a voz dele. Não fica seguindo a voz do noticiário, das notícias, dos videozinhos, das mensagens, das notícias de tragédia, desgraça, revolução. Quanto pior, melhor não. Dê ouvido à palavra de Jesus, porque a hora que o inimigo vier, você vai ter palavra tão acertada, que ele não vai resistir e nem vai rebater. Jesus está querendo dizer para você e para mim, sabe o que? Levante a sua mão para o céu, que eu vou dizer um trem pesado, pode? Jesus está dizendo para mim e para você, que a verdadeira ameaça nossa, não é terremoto, não é tragédia, não é chuva, não é inundação, não é tempestade, não é guerra, não é revolução. Diga comigo, a maior ameaça é eu não dar ouvido à palavra de Jesus, não cultivar a minha fé, para que eu tenha palavra acertada, que inimigo nenhum vai resistir ou rebater e ameaçar a minha fé. O inimigo é o que ameaça a minha fé, mais do que a minha vida. Amém. Tá claro? Tá claro? Vocês reagem. Nós estamos falando de um trem sério. Tá claro? Muda a sua maneira de enfrentar esses falsos pregadores. Mude a sua maneira de escutar essas doutrininhas xoxa, que a única coisa que eles querem é dizer para você que Jesus está vindo, que a ameaça é grande, que o capeta está na sua vida e que é dando dízimo na igreja que você vai ganhar a bênção. Mude a sua maneira de acolher esses falsos pregadores. Reaja. Versículo 16. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Essas pessoas que são levadas pelos falsos pregadores, pelas falsas doutrinas, elas voltam para dentro de casa dizendo desse jeito para as velhas e para os velhos: vó, nossa família não cresce, não avança, é porque você tem essa estalta de idolatria aqui dentro de casa. E a velha treme de medo e a velha começa a esconder Nossa Senhora assim, acreditando nisso. Quem está ameaçando a fé hoje nas nossas casas não é só crente lá de fora com a televisão, com a internet, não. Quem está ameaçando a nossa fé hoje dentro das nossas casas, principalmente de nós mais velhos, são os próprios pais, irmãos, parentes, amigos. E eles matarão alguns de vós. E mata mesmo. Tem uns que se convertem para essas doutrinas doidas e fala: vocês não são mais da minha família. Todos nós aqui conhecemos gente que passou para essas igrejas doidas e rompe com a família, não reúne mais em nada na família. E todas as vezes que vem para ficar julgando e condenando e dizendo que você vai para o inferno e ele não. Isso existe? Dentro da nossa casa está a ameaça. Precisa ficar com medo de terremoto? Não. Precisa ficar com medo de guerra e revolução? Não. De fim de mundo? Não. Você tem dentro da sua casa gente que está matando você, dizendo: você não é mais meu pai, não é mais minha mãe, você não é mais meu irmão. Eu aceitei Jesus, estou na igreja tal, agora você não representa mais nada para mim. Matou a família dentro do coração. Isso existe? E eles matarão alguns de vós. Presta atenção como é que você vai reagir diante de pais, irmãos, parentes e amigos
que estão ameaçando você, dobrando você, fazendo você sofrer. Versículo 17, leia comigo. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Para lá. Eu tenho acompanhado umas senhoras daqui da nossa comunidade, mães, umas mulheres que tiveram os maridos que não valeram quase nada, umas mulheres que sofreram demais com seus maridos, mulheres que ficaram viúvas e que sozinhas, lavando roupa como doméstica, no sofrimento, se mataram de trabalhar para dar tudo para os filhos. E hoje elas são mulheres que vão e voltam sozinhas para a igreja. E elas passam o domingo sozinha dentro de casa, porque os filhos, os netos, os genros e as noras não gostam dela, e ainda diz que eles não crescem, não avançam, porque ela adora um Deus falso, porque ela reza o terço. Isso existe? Todos vos odiarão por causa do meu nome. Cristão não cai na besteira de fazer pesquisa de aceitação, não, como os políticos. Os políticos, quando vão preparar a eleição, eles fazem a pesquisa para ver o índice de rejeição e de aceitação, não é? Nós, cristãos, inclusive quando candidatos, se a gente fizer pesquisa, a rejeição vai ser muito maior que a aceitação. Está claro? Está claro? Por isso é que você não vê muito católico ganhando eleição e vê a bancada evangélica subindo. Porque nossa estratégia é outra. Nós precisamos do índice de rejeição para ver se a gente está fiel a Jesus. E eles precisam do índice de aceitação para ser fiel à maldição, à desgraça, à condenação. Está entendido, gente? Versículo 18. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Isso é tão bonito. Que trem bonito. Mesmo para nós careca, ou quase careca. Vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Leia, versículo 19. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Levante a mão direita para o céu e leia comigo de novo. É permanecendo firmes. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Pode abaixar sua mão. Na tribulação, o seu testemunho. Na tribulação, o testemunho. Já contei para vocês na pregação, mas eu gosto de repetir. Lá nos anos 70, quando surgiram, o governo americano começou a financiar a Assembleia de Deus e as igrejas evangélicas para disseminar uma doutrina no país que era para tirar o povo da roça todinho e vir para as periferias. Essa era a estratégia do governo do primeiro mundo. Para entregar a roça todinha para as grandes produtoras de trigo, soja, cana-de-açúcar, para a monocultura, igual está hoje. Para o adubo químico e para o veneno, igual está hoje. Para a produção todinha ser mandada para lá, igual está hoje. E nós ficarmos tudo inchando e comendo coisa com adubo químico e com veneno, inchando e tendo câncer e doença igual está hoje. Não está desse jeito por acaso não, isso foi financiado, foi planejado. Nos anos 60, 70, foi financiado pelo governo norte-americano, protestante, financiou as igrejas para acabar com o catolicismo, para acabar com a cultura e a identidade do povo rural, porque era o elemento que mais fincava o povo na roça, era a tradição, a família, a fé, a devoção. E isso era uma ameaça para esse desenvolvimento destruidor que nós chegamos hoje. Está entendendo o que eu estou falando?
Aí os crentes pregavam o fim do mundo com tanta empolgação, e eles gostavam tanto de falar de desgraça e tragédia. E eu tinha uma tia, irmã da mamãe, tia Marinha, com cabelo comprido, era católica, piedosíssima. Tia Marinha, cabelo branquinho, comprido. Quando estava todo mundo falando do fim do mundo, das profecias do fim do mundo, tia Marinha enfiava a mão no cabelo assim, arrancava um fio e dizia: a igreja vai ficar por um fio, mas quando as potências do mal achar que destruiu e venceu a verdadeira igreja, Jesus vai vir e vai arrebatar a sua igreja, porque o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Hoje em dia nós não temos mais esse tipo de fé. Hoje em dia nós não temos mais esse tipo de testemunho de fé. Nós somos um povo que não pode acontecer um probleminha desse tamanho que nós nos desesperamos. Nós somos um povo que, se acontecer uma tribulaçãozinha na família, a primeira coisa que a gente joga fora. Essa semana eu peguei pesado, mas muito pesado, com uma família. Eu fui numa família dizendo para mim que estava passando por tribulação demais, estava indo em umas 5 igrejas. Eu levantei e falei, disse desse jeito: eu não tenho nada para fazer aqui. Que isso, padre? Falei, não, eu não venho aqui para resolver os problemas de vocês. Eu vim aqui para dizer a vocês, para dar ouvido a Jesus. Vocês estão dando ouvido à tragédia e aos falsos pregadores que estão enganando vocês, prometendo ficar livre do problema. Ainda mais que é uma família que eu conheço muito e tenho autoridade para falar. É uma família com um bando de rapaz e moça, tudo vagabundo que não está trabalhando. Pega a segunda leitura. Como é que nós temos que esperar Jesus? Qual deve ser a nossa maneira de esperar Jesus? Qual deve ser a nossa maneira de esperar Jesus? Carta de Paulo aos Tessalonicenses. Essa carta foi escrita do Novo Testamento, o livro mais antigo do Novo Testamento. O primeiro livro do Novo Testamento que foi escrito é Carta de Paulo aos Tessalonicenses. Foi escrito entre o ano 50 e 52. Minha gente, entre o ano 50 e 52, já tinha gente abandonando a igreja por causa das tribulações, achando que Jesus estava demorando a voltar. Jesus morreu em 33, no ano 52. Quantos anos tem? Ei, o Enem, hein? Quantos anos dá? 53 menos 32? Não tem ninguém com máquina, com calculadora na mão. Dá quantos anos? 19 anos. Tinha 19 anos que Jesus tinha ido embora, e já tinha gente na igreja. O Gilson saía pegando o celular para calcular. Estou brincando, Gilson. Estou para rir. Tinha 19 anos que Jesus tinha subido para o céu, prometido voltar. Já tinha gente na igreja vivendo frouxo na fé. Paulo escreve essa carta e carca os pregos na comunidade. Leia comigo. Jovens, marmanjas e marmanjos, olha como é que nós temos que esperar a vinda de Jesus. Irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo. Leia. Pois não temos vivido entre vós na ociosidade. Cristão não vive na ociosidade, na frente da televisão, do computador, do celular. Cristão não vive na rua, na porta da rua, na praça, prusiando dia e noite. Cristão não pode ser vagabundo. Gente batizada que crê no Senhor e aguarda a vinda do Senhor não pode viver na ociosidade. Leia. De ninguém recebemos de graça o que comemos. Leia. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Levante as suas duas mãos para o céu. Deixa o folheto no banco, no seu colo.
Diga comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Santifica as minhas mãos, santifica as minhas mãos, para que eu trabalhe com esforço e cansaço, dia e noite, e não permita, Jesus, que eu seja um peso para ninguém. Amém. Amém. Os estudiosos de comportamento humano falam que uma criança, ela desenvolve as habilidades dela entre 0 anos até 7, e depois de 7 até 13, 14. Não é isso? Na pedagogia que a gente aprende. As habilidades é nesse período da infância e adolescência que você descobre a habilidade da meninada. Descobrindo a habilidade na sala de aula, na escola e também dentro de casa, você começa a dar, até os brinquedos que você dá para a criança, é para estimular e aguçar nela as habilidades e os potenciais que ela tem dentro dela. Mas hoje, nós estamos caminhando para um caos, porque nós estamos com a meninada que não sabe fazer nada. Fica na escola e não sabe fazer nada. Termina o ensino médio e não sabe ler, escrever, matemática, português. Termina a faculdade, você, pai e mãe, se mata para o menino estudar. Você chama a criança, o adolescente, para ajudar no serviço de casa. Ele diz: não, mãe, tem que estudar. E você pensa: nossa, vou deixar, meu filho não vai trabalhar igual eu trabalhei quando eu era criança, ele vai estudar. Só que termina o ensino médio, não sabe ler nem escrever. O dia que pega um diploma, fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos sem arrumar emprego, porque não sabe fazer nada. Tem diploma, mas não tem habilidade, não desenvolveu a habilidade e não sabe fazer nada. Isso existe? Mas o mais grave ainda não falei. Quando arruma o primeiro emprego, os primeiros empregos, porque são muitos primeiros empregos. Quando arruma os primeiros empregos, chega lá no serviço, não presta para nada, sabe nada. Recebe uma bronca do chefe, do superior dele no serviço, volta para casa chorando, deprimido, e fala para o pai e a mãe: eu fui humilhado no meu serviço. E o pai e a mãe orgulhoso: meu filho, eu não paguei seus estudos para você trazer humilhação para casa não. Sai desse serviço, eu te banco mais um tempo aqui dentro. Isso existe? Tem muito pai e muita mãe levando os filhos à perdição, porque deixa os filhos serem um bando de ociosos, inúteis, e acha que é o melhor pai, a melhor mãe, porque a filha, o filho não presta para nada. Eu recebi de um grande empresário, estudioso da economia, da indústria e da produção no mundo, um artigo, um estudo, que nos próximos 20 anos, presta atenção, jovens, nos próximos 20 anos, 90% da mão de obra que o mercado precisa hoje, o mercado não vai precisar mais. Primeiro foi a revolução da tecnologia na roça, que a máquina substituiu a mão de obra na roça e veio todo mundo para a cidade. Agora a quarta revolução, que eles chamam, vai deixar todo mundo na cidade sem nenhuma função do que fazer, porque a tecnologia, a robótica, as tecnologias de ponta do robô, a informatização nas indústrias e nos processos básicos de produção vai dispensar nos próximos 20 anos 90% da mão de obra. Quer dizer, o bando de ocioso vai aumentar, triplicar. Pai e mãe, está na hora de, além de estudo e diploma,
você ensinar ao seu filho que ele precisa dar sentido para a vida dele e dela, e que a regra número 1 para ser alguém que tem sentido nessa vida é pagar o que come, não ser pesado para ninguém. Põe seu menino, sua menina para ajudar você a cuidar da casa, guardar os brinquedos no lugar, guardar a roupa suja no lugar, lavar o tênis, lavar as vasilhas, ajudar a fazer a comida. Põe seu menino, sua menina para desenvolver habilidade. Isso não é trabalho infantil naquele processo de produção às custas de escravidão infantil, não. Mas acompanhe mais a sua criança e comece a dar a ela sentido e rumo para a vida, para que ela descubra quais são as habilidades para que ela não chegue aos 15, aos 20, aos 30 anos, não sabendo fazer outra coisa senão malandragem. Leia, versículo 9. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-vos como exemplo a ser servido. Paulo diz: eu até poderia comer e beber sem trabalhar, outros fazendo comida para mim, eu até tenho direito, mas não vou fazer isso não. Versículo 10, leia. Com efeito, vamos igreja, reage, porque isso aqui é sério, igreja. Com efeito, quando estávamos entre vós, temos esta regra. Qual é a regra, igreja? Quem não quer trabalhar, também não deve comer. Só os homens. Qual é a regra, homens? Só as mulheres. Qual é a regra? Quem não quer trabalhar, também não deve comer. A partir de amanhã, pai e mãe, a partir de amanhã, de hoje à noite, volte para casa e ponha essa regra lá dentro da sua casa. Hoje. O mais sofrido, o mais triste, é que você, pai e mãe, está se matando, perdendo a sua saúde, está estressado, está doente, para dar o melhor para o seu filho, e os seus filhos estão comendo e reclamando do que está comendo. Isso está acontecendo? Você está se matando de trabalhar e o seu filho está jogando comida fora. Isso está acontecendo? Você contrata hoje uma pessoa para tudo quanto é trem. Um pedreiro, você tem que ficar vigiando ele, ensinando: rapaz, não faz desse jeito que não vai dar certo. O senhor que sabe. Diacho, você que tem que saber. O eletricista, o encanador, todas as profissões tem que ficar vigiando. Senão faz ficar pior o problema seu. Quer trabalhar mal, trabalhar ruim, ganha muito. Quem não quer trabalhar também não deve. Leia, versículo 11. Leia, que o trem não acabou ainda não. Leia. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Adolescente gosta dessa fase. A gente, quando é adolescente, é natural que a gente morre de preguiça para tudo. Existe hoje em dia muita gente, a nossa casa e nossa família, muito ocupada em não fazer nada? Tem? E tem poucos estressados e neuróticos, arrumando solução para os problemas que existem e para os problemas que não existem. Paulo dá ouvido a uma fofoca feia que está correndo na comunidade, e que o padre também dá ouvido para essa fofoca. Tem gente vivendo entre nós à toa, muito ocupado em não fazer nada. Uma segunda-feira ou um feriado, uma menina, um menino tem que acordar num feriado com o dia planejado, ainda que seja que hora vai brincar, que hora vai passear,
que hora vai ajudar a fazer a comida, que hora vai limpar a cozinha. Menino, menina, tem que organizar a vida. Tá claro? Leia, versículo 12. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Vixe Maria. Ordenamos, é uma ordem, e exortamos, é uma exortação, que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Levante a sua mão para o céu e diga ao Senhor: Senhor, Senhor, o Senhor me criou, o Senhor me criou e me deu tantos dons, e me deu tantos dons, tantas capacidades, que eu nem sempre uso desses dons, que o Senhor me deu. Santifica as minhas mãos, dá-me a coragem, de trabalhar, comer na tranquilidade, o meu próprio pão, de trabalhar, e ter condições, de ajudar quem precisa, da minha solidariedade. Senhor, me converta, hoje, agora. Amém. Irmã, irmão, sem dúvida existem no meio de nós exemplos heróicos. Já falei, mas eu repito, porque é um problema grave. Lá na roça, o homem e a mulher trabalham até morrer. Na cidade, a mulher aposenta, ela vem para dentro de casa e ela faz aumentar o serviço, ela trabalha mais ainda. Na cidade, nós homens aposentamos, nós não viramos um trem que não prestamos para nada. Nós homens ficamos velhos, nós botamos um chinelo, uma bermuda sem camisa, a barrigona caindo, arrastando chinelo e implicando com as velhas dentro de casa. Isso existe? Minha gente, homens mais velhos comigo, adultos, jovens, homens que estão aqui, crianças, nós temos que ensinar para essa geração de meninos que estão vindo uma outra forma de ser homem. Nós estamos virando uns bananas na sociedade, nós estamos sendo uns bichos inúteis. É feio demais um homem acordar numa segunda-feira sem ter o que fazer. Papai e mamãe ensinavam para nós lá em casa que a coisa mais feia do mundo era chegar uma visita dia de semana e ter um homem à toa dentro de casa. Quem teve a graça comigo de ter uma autoridade moral dessas, agradeça o dom de ter tido um pai e uma mãe desses. Mas está na hora da gente pegar esse vigor dos antigos que nós jogamos fora, em virtude de uma falsa doutrina de amor, em que nós deixamos os nossos meninos e meninas virar um bando de marmanjo inútil que não sabe fazer nada. Esses dias veio para mim um jovem, um rapaz, nem rapaz, é adulto, 38 anos, com cabelo e com as roupas, com as tatuagens, parecia um menino de 15, pedindo para mim uma oração poderosa, que o grande sonho dele é conseguir sucesso e construir uma casa para a mãe, para a avó, para a tia. Falei: o que você sabe fazer, rapaz? Ele falou para mim: eu sou artista. Falei: artista de quê, rapaz? Eu toco instrumento lá. Falou o nome do instrumento. Falei: mas assim, para pagar o pão que você está comendo, sabe fazer o quê? Ele encheu o olho d'água e falou: nada. Falei: beirando 40 anos, você não é mais um rapazinho não, rapaz. Gasta 3 horas tocando instrumento, mas o resto das horas trabalha de pedreiro, servente, eletricista, encanador. Arruma um trem para você fazer, não dá mais. Monta um restaurante, né? Chega uma hora que não dá mais não. Viu, músicos?
Não dá para viver da arte, esperando que um dia vá lá no Faustão e no Silvio Santos e aí paga as contas de todo mundo, não. Chega uma hora que acabou, vira homem, paga a conta, ou ao menos a metade da conta, mas paga. É feio. Nós perdemos a honra de varão. As mulheres estão bancando tudo. E tem um bando de mulher trouxa e besta, achando que elas vai prender homem, pagando as contas deles. Não vai, é bandido. Homem que vive às custas de mulher não é homem, é malandro. E tem um monte de mulher besta, achando que vai segurar ele, vai santificar ele, com jejum e oração ele vai mudar. Vai não. Se ele não paga a conta, ele não presta e não vai prestar. A regra para ter você como companheira, como esposa, como namorada, como noiva é: rapaz, cadê as contas suas pagas? Quem não quer trabalhar não serve para ser marido, não serve para ser pai, não serve para ser esposo, não serve para ser namorado, não serve para ser irmão. Isso é sofrido? É. Mas isso não é ser um robô nas fábricas do capitalismo, não. Isso é descobrir dentro de você os dons que Deus te deu para ajudar o mundo a ser melhor, para sentir-se útil. É ruim, é triste você ir vendo os anos passando e você não percebe utilidade nenhuma sua para o mundo. Para todo mundo é ruim, não é? Então, reage. Jesus vai voltar hoje, não no terremoto, não na guerra e na revolução, não na tempestade. Jesus vai voltar hoje através das suas mãos, trabalhando e construindo um mundo melhor. Amém? Amém? Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração e diga: Jesus, hoje o Senhor vai voltar lá em casa. Hoje o Senhor vai voltar para dentro da minha casa e da minha família. Hoje o Senhor vai voltar através do meu suor. Vai ser a bênção na minha casa o meu suor. Crianças, vocês também, crianças, depois vocês brincam, vamos rezar. Hoje Jesus, através do meu esforço, da minha dedicação, o Senhor vai voltar para a minha vida e para a minha casa. Eu vou ser útil. Eu não vou ser um ocioso, ociosa. Eu vou comer na tranquilidade o pão fruto do meu trabalho. Eu vou ajudar o mundo a ser melhor através dos dons que o Senhor me deu. Eu não vim para essa vida para ser um desocupado. Eu sou o templo do seu Espírito, cheio de dons, e eu vou colocar esses dons para trabalhar e para transformar o mundo, Senhor. Vá falando com Jesus, converse com Jesus.